Se existe uma expressão que resume as novidades e mudanças no nosso modo de viver, é a transformação digital. Hoje podemos dizer que ela faz parte já da rotina de todos. As tecnologias se tornaram parte essencial do nosso cotidiano tão rapidamente que sempre nos questionamos como vivemos tanto tempo sem elas. No serviço bancário, por exemplo, até outro dia não sabíamos o que era o Pix. Mas 6 meses depois do seu lançamento, já somava mais de R$1 trilhão em transações e respondia por mais da metade das transferências no país. É a digitalização da sociedade, trazendo cada vez mais benefícios para a população, como o aumento da bancarização no país. Já no comércio, vimos o número de usuários da internet que passaram a fazer compras online crescer muito, indo de 44% em 2018 para 66% atualmente. Foram 150 mil novas lojas virtuais criadas apenas entre março e julho de 2020. As vendas de e-commerce dispararam e a tendência é que esse mercado continue crescendo em proporção e faturamento. Outra grande novidade foi o uso da telemedicina, que aumentou significativamente durante o período da pandemia em todo o mundo. Além disso, muitas pessoas passaram a trabalhar, estudar e desenvolver atividades de forma remota. Tudo isso é resultado da digitalização que estamos vivendo, impulsionada pela força do setor de telecomunicações, que proporciona novos hábitos e costumes a cada dia. A evolução da sociedade hoje é digital e a conectividade, mais do que nunca, imprescindível. Bom dia. Começamos, nesse primeiro dia do painel Telebrasil 2021, o nosso webinar sobre mercado de espectro e evolução de redes. Nesse webinar, teremos um debate sobre as perspectivas no mercado de espectro, as oportunidades nas faixas não licenciadas, a ampliação do espectro para a banda larga e os novos modelos de gestão de frequências. Estão presentes aqui conosco, como participantes deste webinar, Francisco Soares, vice-presidente da Qualcomm, Fábio Cassotti, especialista em regulação da Anatel, Monique Barros, diretora regulatória da Claro, e Paulo Bernardoc, diretor de tecnologia de redes da Ericsson. Sem mais delongas, passo a palavra para uma fala inicial de Fábio Cassotti, especialista em regulação da Anatel. Fábio, seja bem-vindo, um bom dia e um bom trabalho a todos. Obrigado, Charles. Bom dia a você, bom dia a todos os meus colegas aqui de painel, cumprimentando particularmente aqui a Monique, o Francisco e o Paulo. É uma alegria participar dessa conversa, Charles, assim, em nome da Superintendência de Competição, fazer aqui, então, o primeiro agradecimento para discutir esse tema que é tão apaixonante, né? Espectro é uma coisa que realmente nos fascina, não tem quem não goste, né? É como samba, é como coisas assim de gosto comum, né? Não tem como você não se deslumbrar por algo que permita a comunicação livre de fios. Então, assim, a gente discutir esse tema é algo que sempre traz, né, uma relevância assim em contexto, e afinal de contas como diz o lugar comum, né, é oxigênio para essa indústria de telecomunicações. E aí, assim, Charles, já prestigiando esse convite e a oportunidade de inaugurar com a fala inicial, eu vou ensaiar aqui uma discussão sobre o que nos trouxe até o momento atual, para criar um terreno para a exploração dos demais aspectos para os meus colegas painelistas e assim, trazendo uma visão contextual dessa questão nos tempos de hoje. Enquanto um recurso limitado de titularidade dos Estados nacionais, ele já traz de largada esse desafio, né, da impossibilidade de compatibilizar todas as aplicações, todos os interessados em abstrato, e nos impõe uma necessidade de coordenação. Esse trabalho histórico, né, de gestão, de mitigação, de prevenção de interferências,
ele seguiu historicamente uma vertente muito tecnológica, assim por dizer, né? Então nós engenheiros somos muito versados em dar rótulos, colocar as coisas em caixas, denominar as bandas com letras, né? Bandas A, B, e aí, enfim, segue-se aí todo o alfabeto, mas esse trabalho ele teve eminentemente esse olhar assim prevalecente de gestão tecnológica, né, que permitisse a compatibilização dos diferentes usos. E como primeiro terreno aqui de debate e aí provocação para as nossas discussões, eu tenho percebido um desenvolvimento de gestão multidisciplinar do espectro, ou seja, eu tenho visto uma crescente de um olhar econômico, de um olhar jurídico que possa, como é a pretensão aqui também do debate, né, favorecer um terreno aí de discussão regulatória e concorrencial. Assim, essas questões, por exemplo, econômicas, elas sempre estiveram presentes, né? Em última análise, a licitação é uma ferramenta, é uma tecnologia para você superar o impasse entre oferta e demanda, né? Se eu tenho ali aquele recurso de titularidade da União e mais interessados do que a possibilidade de atendimento, então a licitação já é a primeira resposta. No entanto, essa discussão ela tem ganhado novos contornos, né? A gente está às voltas agora com uma discussão de espectro enquanto ativo estratégico de diferenciação competitiva. A própria GSMA, por exemplo, né, já traz o portfólio espectral segmentado, né, para as diferentes operadoras internacionais, em banda baixa, orientada à cobertura, banda média, com equilíbrio, essas bandas de alto desempenho, e essa é uma discussão que permeia todo o debate daqueles que investem em telecomunicações, aqueles que olham para a sustentabilidade da indústria e trazem isso como um objeto ali de posicionamento e longo prazo do mercado, né? No campo jurídico, a gente tem vivido igualmente novas ferramentas, a gente tem tratado aí com dinâmicas bastante sofisticadas que desafiam uma compreensão tradicional de direito administrativo, como a renovação sucessiva, né, toda essa discussão do uso oportunístico, né, o caráter secundário e como isso se concilia com o direito jurídico de proteção. Apesar de a questão do caráter é interessante, Charles, apesar dela ter esse rótulo tecnológico, mas em última análise ela é uma proteção conferida pelo Estado no Instituto Jurídico do Contrato, né? Então aquele detentor primário tem aquela prerrogativa de que não será ofendido por interferências prejudiciais. Então, para eu não me estender aqui muito, Charles, e permitir algumas dimensões, são essas as minhas primeiras palavras, assim. Nós evoluímos bastante em termos de gestão, eminentemente tecnológica, como é próprio do progresso, nós estamos agora sendo habilitados a vislumbrar outras fronteiras, né? As tecnologias de rádio definido por software, rádio cognitivo, gestão automatizada e dinâmica da ocupação já se tornaram uma realidade que nos permitem aí habilitar novos caminhos e acredito eu que passa pelo olhar, pelo diálogo e por uma visão multidisciplinar, contemplando a economia, e contemplando, inclusive, o direito de uso na sua acepção jurídica. Obrigado, Charles. Devolvo para você. Fábio, muito obrigado pelas palavras iniciais. Eu passo aqui as considerações agora do Francisco Soares, vice-presidente da COP. Francisco, a palavra é sua. Microfone, Chico. Francisco, você pode nos mutar seu microfone, por favor? Desculpa. Bom dia a todos aí, bom dia, quero cumprimentar o Fábio aí, o Charles, o Paulo e a Monique. Eu queria começar aqui, tem alguns slides para apresentar, 5 slides, são poucos slides, mas só para dar uma contextualização aí do que eu vou discutir, das mensagens que eu gostaria de passar aqui nesse evento de hoje, né? Então,
Em primeiro lugar, aí, já começando pelo título, no mercado de espectro e evolução das redes, eu vou começar falando um pouquinho sobre a evolução das redes, né, até chegar no mercado de espectro para finalizar, né? Então, hoje a gente, olhando o ecossistema hoje de conectividade que a gente tem hoje em dia, que a gente está discutindo aí, a gente pode notar por esse slide, por exemplo, como as coisas avançaram, né? A extrema variedade de alternativas que a gente tem, de tecnologias de conectividade, né? Baseadas aí, você tem aí 5G, que estamos aí para ter o leilão, Wi-Fi 6E recentemente regulamentado, né? Millimeter waves, a gente está falando de ondas milimétricas lá em cima, ondas altas, né? A gente tem aí conectividade para carros autônomos, né? Para carros conectados, né? Agora e no futuro, como base para o carro autônomo no futuro, que é a tecnologia C-V2X, né? Que é uma tecnologia também de conectividade focada, direcionada para a indústria automobilística, né? O 5G New Radio Unlicensed, quer dizer, o 5G em faixas não licenciadas, além do 5G que nós vamos licitar agora nas faixas licenciadas, está vindo aí também a tecnologia 5G New Radio Unlicensed, né? IoT, redes privadas ou privativas, como alguns costumam de falar, né? Tudo isso daí faz parte de um ecossistema novo, extremamente complexo, que está chegando por aí, né? Onde você vai ter o princípio disso tudo é você ter conectividade a qualquer hora e em qualquer lugar e para qualquer coisa, né? Então, isso é o ambiente que a gente está vislumbrando chegar em pouco tempo, né? Então, hoje você tem aí, falando aqui de 5G, do Wi-Fi 6E, né? Uma faixa em faixa licenciada, em bandas licenciadas, outro faixa não licenciada. Essa combinação dos dois, é por isso que a gente diz que um não exclui o outro, né? Eles são complementos, eles funcionam juntos, eles são necessários para que você tenha uma solução fim a fim completa, né? Então, o Wi-Fi 6E é que vai dar a conectividade e a extensão da rede 5G, né? Licenciado. Então, você vai precisar dos dois para você ter uma conectividade perfeita e com a capacidade que a gente imagina que tem. Felizmente, a Anatel tomou a decisão muito acertada de regulamentar os 1.200 MHz do Wi-Fi 6E, porque com o 5G, a evolução do 5G, certamente isso vai ser fundamental, né? Então, o espectro licenciado mais o espectro não licenciado, com capacidade e quantidade suficiente para atender a demanda que está vindo por aí, né? Então, você tem aí as CPEs acontecendo, aí 5G, CPEs, né, desenvolvidas com Wi-Fi 6E, né, e até a propósito, a Qualcomm anunciou recentemente uma parceria importante aí com a Intelbras, no sentido de nós projetarmos e fabricarmos CPEs 5G aqui no Brasil, que a gente vai trazer para o Brasil usando, naturalmente, os Snapdragon, na família de Snapdragon da Qualcomm, né, nessas CPEs, né? Então, trazendo aqui o produto, né, o desenvolvimento de um novo produto, uma nova CPE com Wi-Fi, com 5G e Wi-Fi 6 para ser comercializado aqui no Brasil. Um produto desenvolvido no Brasil e fabricado aqui no Brasil também, né? Bom, outra área também muito importante que eu gostaria de falar, que está crescendo muito no mundo e eu espero que já muito rapidamente aqui no Brasil também, é o que a gente chama de ITS, né? Intelligent Transportation Systems, que são aquelas tecnologias para utilizado em carros, né? Em veículos, né? Então, é a comunicação direta entre o carro, entre um veículo e outro veículo, um ônibus e outro veículo, né? Um veículo e a infraestrutura também, né? Também faz a comunicação com a rede das operadoras, né? Então, tem essas alternativas. Ele vai fazer com a rede das operadoras, vai fazer diretamente também entre um veículo e outro, vai fazer entre um veículo e a infraestrutura, vai fazer entre um veículo e um celular, por exemplo, né? Então, uma pessoa atravessando numa rua e um veículo tem um módulo lá dentro que vai se comunicar com essa pessoa, vai ajudar na segurança, que não aconteça um acidente, vai controlar melhor, otimizar o tráfego nas cidades, né, e vai
tem um objetivo muito importante de reduzir o número de mortes por acidentes de veículos em todo o mundo. Então, também alguma coisa muito importante. E aqui essa figura aqui retrata exatamente a dificuldade que a gente tem hoje em dia com essa expansão, esse aumento do número de espectro. Se você vê aqui, nós tínhamos no Wi-Fi anteriormente, a gente tinha acostumado com a banda de 2.4 e 5 GHz, que a propósito, mesmo sem ter o 5G, com as tecnologias licenciadas anteriores, elas já estavam esgotadas, elas já sentiam, o mercado já estava sentindo que o espectro que existia anteriormente não era suficiente, precisava de mais espectro para isso, né? E aí o 6 GHz aí veio agora para poder cobrir essa necessidade, né? E se vocês olharem aqui no meio, aqui tem o ITS, que é a faixa de frequência para alocação alocada para sistemas veiculares, né? E que precisam ser, que são utilizadas em 75 MHz, já está regulamentado pela Anatel. Isso tudo aqui está regulamentado pela Anatel já. Mas tem alguns fatores importantes que a gente tem que mencionar. Por exemplo, na própria Wi-Fi 6E, a gente regulamentou só o que a gente chama aqui de LPI, né, o que está indicado como LPI. O Standard Power, que são potências mais elevadas, elas não foram regulamentadas, não foram permitidas ainda pela Anatel, porque você não tem ainda criado aqui no Brasil, e esse é o meu foco da minha apresentação e da minha fala aqui, esse AFC, que é o Automated Frequency Control, né? Que é alguém que possa fazer o gerenciamento desse espectro para que não haja interferência. Tudo isso é banda não licenciada, mas banda não licenciada, apesar de ser radiação restrita não licenciada, é preciso tomar certo cuidado com as interferências, né? Então, por exemplo, o Wi-Fi 6E ele interfere nas bandas adjacentes do ITS, e tem uma consulta pública, inclusive da Anatel, consulta 46, que está discutindo esses valores, porque o valor de out of band emission para proteger o ITS, que foi regulamentado em 26 de fevereiro, não atende às necessidades da proteção do ITS. Nós estamos num ecossistema que tem todas aquelas conectividades. Você tem ITS, você tem 2.4, tem 5 GB, tem 6 GB, você tem 5G, 5G no unlicensed, tudo isso está vivendo no mesmo ambiente. Mas, ok, você pode viver no mesmo ambiente, são bandas não licenciadas, mas você tem que tomar certos cuidados para que você não interfira uma coisa na outra. Além disso, nessas bandas não licenciadas, você também tem alguns serviços que funcionam, que são licenciados, como serviço fixo, por exemplo. Essa faixa de 6 GHz tem serviço fixo sendo usado lá, né? Por isso que não foi possível regulamentar as bandas altas. Por quê? Porque a gente não tem aqui no Brasil um órgão, né, uma entidade que tenha capacidade suficiente para fazer esse gerenciamento do espectro que é tão necessário para evitar problemas de interferência, né? Então, eu não vou falar nesse detalhe, porque eu já estou me excedendo um pouco do meu tempo, né? Mas só para falar que isso aqui são limites que são endereçados. O fato de você ser não licenciado não quer dizer que você pode usar qualquer coisa e que você não possa usar de qualquer maneira. Então, você precisa ter regras para você usar isso, para que não haja essas interferências em banda adjacente, para que você não haja interferência com os serviços incumbents, né? Então, você precisa determinar valores de limite. E isso está sendo estabelecido no mundo, né? Se vocês olharem aqui só para o caso do Brasil, né, em vários lugares do mundo aqui onde você tem isso estabelecido, para a Europa, menos 45 dBm, um valor bem lá embaixo, o Brasil estabeleceu menos 27 dBm, por isso que esse menos 27 dBm aqui não consegue proteger lá o ITS, e espero que a gente consiga alterar essa regulamentação nesse sentido de proteger os sistemas ITS, tá? Bom, aqui finalmente esse último slide aqui, que é o foco do que eu estou querendo sugerir aqui, até, Fábio, para você que é da Anatel, que está aí na Anatel e que está olhando a questão da competitividade, eu acho que já passou até do tempo da Anatel criar uma entidade de terceira parte para fazer gerenciamento de espectro, né? Hoje esse ecossistema cresceu muito, a gente precisa ter uma entidade profissional que desenvolva ferramentas e que seja ágil o suficiente para fazer todo esse gerenciamento de espectro. E é esse Alternate Frequency Control, né, que a gente fala, que são uma empresa de terceira parte, que não é a Anatel, né, que trabalha junto com a Anatel, em nome da Anatel, mas, inclusive, cobra por esse trabalho que ela faz, né? Isso te permite ter um uso maior e mais gerenciável de todo esse espectro que está aí
sendo disponíveis, sendo utilizadas para diferentes alternativas ao mesmo tempo, né? Então, você tem um banco de dados que pode ser a Anatel, pode ter esse banco de dados nela, e você tem as EFCs, que são empresas, operadores, né? Pode ser 1, 2 ou 3, até empresas especializadas que têm expertise para fazer gerenciamento de espectro, para gerenciar espectro, e elas podem, então, estar nesse mercado fazendo esse tipo de análise, né? Então, ele tem clientes, né? Esses clientes cadastram as suas necessidades, né? A empresa, esse operador, ele faz o gerenciamento, ele faz o estudo, a análise, ele diz o que ele pode fazer e em que condições. E ele mantém esse banco de dados da Anatel atualizado, né? Evidentemente que ele vai cobrar por isso. Então, empresas que, como a gente tem empresas do setor de telecomunicações, que fazem portabilidade, por exemplo, poderiam ser empresas que assumissem essa responsabilidade, né? Então, ele mantém lá essas informações dos incumbents, dos receivers incumbents, frequentemente updated, atualizado, você tem confiança daquilo que corresponde realmente à realidade, né? Mantém os bancos de dados, ele automaticamente calcula as proteções e as questões de contorno para o uso dessas frequências pelos interessados, eles negam, né, usos requeridos que estão acima, excedem as emissões permitidas, né, e eles permitem que os serviços incumbents sejam protegidos em seus sites e podem modificar as condições da rede de acordo com os estudos que são feitos, né? Então, assim, e cobram por isso. Evidentemente que os interessados, os clientes, os usuários, eles vão cobrar por esse serviço. Então, acho que essa entidade, nós estamos no momento certo agora, vindo o 5G, vindo o Wi-Fi 6E, vindo o ITS, vindo essa quantidade de bandas não licenciadas que estão acontecendo, né, de a gente começar a pensar numa entidade dessa de terceira parte e não deixar isso somente por conta da Anatel. Essa é a principal mensagem que eu gostaria de passar, e era isso que eu tinha que apresentar por agora, Charles. Obrigado. Viu? Obrigado, Francisco. Uma apresentação muito boa. A gente irá falar um pouquinho mais sobre isso na parte de debates. Monique, eu queria passar a palavra para você. Monique, diretora regulatória da Claro, por favor, a palavra é sua. Fique à vontade. Olá, bom dia. Primeiro, eu queria agradecer a oportunidade de estar aqui com vocês. Bom dia, Charles, Fábio, Chico, Paulo. É um prazer. Como disse bem o Fábio, espectro é sempre um tema interessante e que nos anima, mesmo sendo o primeiro evento do dia e do painel Telebrasil como um todo. Eu acho que um ponto que a gente não tem dúvida, né, Fábio, como você bem colocou, é que espectro é um bem escasso, é um bem que nos preocupa e é essencial para o nosso serviço. Então, ele sempre foi tratado e sempre será com grande cuidado, com grande preocupação por todas as empresas que atuam no nosso setor. Até hoje, né, a gente via muito como o momento da licitação é o grande momento de aquisição de espectro, e a gente não pode deixar de ter as licitações como um momento importantíssimo. A gente está prestes a viver uma nova licitação, a maior que o Brasil já teve, com um volume relevante de espectro a ser licenciado, e a gente sabe que é um investimento muito significativo e um comprometimento muito grande das empresas. Mas sabemos também que, ao longo do tempo, sempre se questionou como que existiriam outras formas de se ter acesso a esse bem. Acho que um ponto importante é lembrar que no processo licitatório, as empresas que se engajam, né, que participam desse processo, elas não estão somente fazendo um investimento no momento da compra, então tem um comprometimento financeiro muito significativo com a aquisição daquele direito de uso primário, com todos os investimentos que se vinculam a isso, compromissos de cobertura, manutenção de redes, até mesmo garantias financeiras. Quer dizer, a gente está falando de um momento de investimentos muito vultosos e que perduram. Mas também existem outros investimentos a serem feitos na rede e sabemos que tem empresas que têm uma dificuldade adicional de participar do processo licitatório. E, embora isso pareça ser um problema,
na nossa visão, isso já foi endereçado, inclusive, com uma motivação e uma celeridade muito importante na alteração da LGT. Então, a gente teve uma recente alteração da Lei Geral, embora já existisse um movimento regulamentar, né, uma forma de você ter acesso através de todas as regras de exploração industrial, uso secundário, run sharing, enfim, N formas de se ter realmente acesso à infraestrutura e ao espectro como formas alternativas a um processo licitatório, mas agora, com a alteração da LGT, a gente tem a criação do mercado secundário. E qual é o grande efeito desse mercado secundário? É a possibilidade de empresas interessadas e que não conseguem participar de um processo licitatório por conta do tamanho, muitas vezes da abrangência dos blocos a serem licitados, que são normalmente, né, regionais ou até nacionais, terem a oportunidade de negociar com as detentoras de uso primário e garantir que as detentoras de uso primário tenham a sua segurança jurídica protegida, e isso é essencial nesse processo, porque, como eu disse, né, investimentos muito elevados, investimentos que vêm sendo feitos no país, a gente ter uma instabilidade, uma insegurança jurídica, é a pior mensagem possível para o investidor. Então, o mercado secundário foi trazido e é um mecanismo que traz essa segurança jurídica, permite a negociação entre as partes e permite a entrada e o acesso de empresas que eventualmente tenham interesse na aquisição de espectros em volume menor ou em regiões mais específicas por conta dos seus nichos de atuação. Então, acho que esse é um ponto importante que a gente sabe que é uma preocupação da agência, com toda razão, mas é uma preocupação que vem sendo endereçada não só pela Anatel, mas, inclusive, pela legislação vigente, que é um mecanismo importantíssimo. Mas, além disso, a gente sabe que as demandas por espectro não vão parar e, pelo contrário, né, elas aumentam a cada dia. Então, teremos aí uma licitação de 5G e já temos uma perspectiva de aumento de demanda, aumento de uso desse espectro, que, inclusive, a gente já olha a licitação de 5G pensando lá na frente, né? Todo mundo já começa a pensar, e depois? O que vem depois? É sempre uma demanda crescente. Então, um ponto que eu gostaria de trazer, e aí, Chico, peço desculpas, por um lado, concordando com você, que o Wi-Fi 6 é importante sim, e vai ser uma demanda importante, como você bem colocou, é um complemento ao 5G, mas, por outro lado, me preocupa a decisão de alocar todos os 1.200 MHz para um uso não licenciado. Por que a gente fala isso? Não é não ter nada para uso não licenciado, e sim ter um compartilhamento dessa frequência. E aí eu também coloco aqui a preocupação, acho que é trazida pelo Fábio anteriormente, a gente tem 3 grandes blocos, vamos chamar assim, de radiofrequências, né? A gente está falando de frequências baixas, médias e altas. E quando a gente fala de frequências médias hoje no Brasil, já existe um volume de frequências médias destinada ao uso não licenciado superior ao uso destinado a frequências licenciadas. A gente está falando de 575 MHz, que hoje estão destinados ao móvel, né, ao serviço licenciado, e 663 MHz não licenciados. Isso ainda sem falar, obviamente, do novo edital, né, da nova licitação, e sem falar do 6 GHz. Com a nova licitação, o que a gente passa a ter? 1.065 MHz para uso licenciado, mas ao destinar o 6 GB completamente para o não licenciado, a gente está falando de 1.883 MHz em faixas médias para o uso não licenciado. Então, o ponto não seria mais factível, até por essa perspectiva de aumento de demanda para o 5G, aumento de demanda que a gente hoje já sabe que vai ser constante, e como todas essas funcionalidades e modelos de negócio trazidos pelo Chico vão ser certamente, né, o grande foco das empresas e o grande foco de N empresas, não só as prestadoras tradicionais do nosso mercado de telecom, mas a gente sabe que tem novos modelos de negócio surgindo. Será que não faria mais sentido um equilíbrio nessa alocação e, eventualmente, manter 500 MHz de fato para o uso não licenciado, aumentando esse uso, mas alocando 700 MHz para uma licitação futura para o 6 GHz? E aí a gente tem
não só o ponto de ter um uso, né, e uma alocação de espectro para uso licenciado, protegido, com todas aquelas preocupações de proteção contra interferências endereçadas, que é um ponto essencial para o nosso negócio e para muitos modelos de negócio que se aplicam o 5G, mas também você tem uma forma de trazer e garantir que se faça um processo licitatório. Então, para o próprio governo e para o próprio uso e alocação eficiente, e arrecadação eficiente do espectro, faria sentido a gente ter esse equilíbrio, essa segregação, vamos chamar assim. O que não impede uma revisão dessa alocação, se a Anatel assim entender no futuro, mas já daria uma diretriz e uma perspectiva para as empresas que vão fazer um investimento em espectro licenciado no 5G e vão depender de faixas médias para o crescimento e para comportar todos os investimentos e toda a demanda que vai surgir com essa nova tecnologia. Então, por enquanto, coloco esses pontos, agradeço imensamente a oportunidade. Obrigado pelas palavras. A gente vai, sim, na parte de debates, conversar um pouco mais sobre isso. Mas agora eu passo a palavra ao Paulo Bernardotti. Por favor, Paulo, a palavra está franqueada a você. Obrigado, Charles. Bom dia, Monique, Fábio, Francisco. Bom dia a todos que nos assistem. Eu trouxe aqui alguns dados para ilustrar a discussão e mostrar a relevância que o espectro tem para o nosso mercado e para as discussões futuras. Esses slides que eu vou apresentar aqui são um extrato do Ericsson Mobility Report, é um relatório recorrente que sai 2 versões ao ano. Esse aqui são os dados de junho desse ano. Primeiramente, se a gente olhar a situação a evolução das assinaturas, né, a gente vê que até o final do ano, né, a expectativa é que o 5G atinja 580 milhões de assinantes. E isso significa, na prática, 1 milhão por dia. Né? Como a Monique bem colocou, né, assim, apesar da gente estar fazendo a licitação do 5G agora, a gente já tem que olhar lá na frente, né, o que isso vai acontecer. Né? E pelas nossas estimativas, né, em 2026 serão 3,5 bilhões de assinantes até lá. Isso traz, essas informações trazem embutidas uma questão interessante, que é o fato do 5G, a curva laranja, né, está crescendo muito mais rapidamente do que o 4G. O que a gente vê na prática é que o 5G está 2 anos adiantado. Então, ele vai atingir 1 bilhão de assinaturas 2 anos antes do que o 4G conseguiu atingir. Então, assim, é um crescimento do ponto de vista de assinaturas muito representativo. E esse crescimento, né, ele não acontece também, né, não é só em assinaturas, né, assim, existe com a chegada do 5G, né, e a disponibilidade de uma banda muito maior, né, assim, a gente sabe na prática, né, pela experiência diária, que quando você aumenta a banda, você aumenta a quantidade de tráfego. Então, olhando aqui o histórico, a gente vê que historicamente, o crescimento nunca esteve em torno de 50%, né, ano a ano. Né? Com a chegada do 5G, a expectativa, né, é que esse crescimento seja ainda maior. Por quê? Porque o 5G vai trazer uma série de serviços, como vídeo, realidade aumentada, alta definição, e além de serviços adicionais que hoje não são comuns na rede, né, como acesso, o Fixed Wireless Access, o FWA, e o atendimento de diversas verticais. Todo essa pressão, todo esse tráfego que vai ser colocado em cima da rede, né, assim, definitivamente, né, vai colocar demanda por mais espectro. É claro que a gente pode sempre falar em densificação, né, assim, e densificação de rede é sempre uma opção, né, que as operadoras lançam mão,
né? Mas isso tem limites, né? Assim, a gente fala cada vez mais em pegada de carbono, a dificuldade de se colocar novos sites vem aumentando, né? Então a densificação tem um limite, bem como o custo da própria rede. Então, assim, chega um momento, né, onde é necessário mais espectro para absorver toda essa capacidade de tráfego. E aí eu fui buscar no relatório da GSMA, que se chama Visão 2030, né, indicações de necessidade de banda média. É um relatório que saiu recentemente, em julho desse ano, né, onde é feito um estudo sobre qual vai ser a necessidade de espectro nas 25 maiores cidades, em 25 cidades no mundo, né, e inclusive São Paulo, entre 2025 e 2030. Né? E o que aparece ali, né, é que para a cidade de São Paulo, nesse período, após 2025, haverá a necessidade de em torno de entre 2,4 e 2,8 GHz de espectro licenciado adicional. Então, isso reforça ainda mais, né, a colocação da minha colega Monique, né, que assim, é importante a gente buscar um equilíbrio, né, e um balanceamento entre espectro licenciado e não licenciado, né, e em particular nas bandas médias, né, que são as bandas que vão acabar acomodando a grande parte do tráfego trazido pelo 5G, bem como os novos serviços. Então, esse é uma primeira conclusão que a gente tira daqui. Seguindo adiante, né, assim, quando a gente fala de uma nova tecnologia, a gente fala de cobertura, de capacidade, mas a gente fala de cobertura também. Né? Assim como o 5G está crescendo mais rápido em número de assinaturas do que o 4G, o 5G vem crescendo também mais rapidamente do ponto de vista de cobertura. Né? Isso não é uma surpresa, tem muito a ver, né, com o uso do compartilhamento de espectro. Então, assim, o 5G leva essa vantagem, ele consegue chegar mais longe mais rapidamente. Mas aí é extremamente relevante a gente pensar que o compartilhamento em si apenas não é suficiente. Se a gente quer fazer o 5G chegar mais longe, chegar nas regiões mais distantes, chegar nos pontos aonde as pessoas possam desfrutar, né, as pessoas em locais remotos possam desfrutar da tecnologia, é necessário que também haja espectro disponível em bandas baixas para 5G. Né? E nesse sentido, né, aparece uma oportunidade muito interessante, que é o uso dos 600 MHz, então trabalhar para disponibilizar os 600 MHz para essa aplicação, né? E também o rearranjo da banda de 800. Né? Isso daria um fôlego muito bom para o 5G para atendimento das localidades mais remotas. Concluindo a minha fala de abertura, uma rede completa exige frequência nos três níveis, baixo, médio e alto. O ponto que a Ericsson defende é um equilíbrio na alocação de espectro entre licenciado e não licenciado. A gente vê os estudos indicando, no médio prazo, uma demanda para mid-band de mais de 2 GHz para licenciado em bandas médias. Né? E a gente acredita que é extremamente importante trabalhar, né, a disponibilidade das bandas baixas para o 5G, para a gente poder aumentar o alcance dessa tecnologia. Charles, essa é a minha fala inicial, eu devolvo a palavra para você. Será que o Charles caiu? Parece que a gente perdeu o contato aqui.
Eu estou escutando todos vocês aí, mas eu acho que o Charles caiu e nem o Samuel está entrando aí. Pessoal do streaming, da comunicação, tá no O ar? Samuel tá em mudo. Pelo visto aqui, o Charles caiu, a gente está tentando reconectar com ele. Legal. Francisco, para a gente improvisar, eu não sei se estamos no ar, mas um ponto que você... O pessoal, Samuel. tivemos um problema com a nossa, com o nosso mediador. Então, tá bom. Eu vou tocando aqui. Quem que estava com a palavra, por gentileza? Bom, Paulo Paulo já tinha acabado de encerrar. todos já tinham falado, passado suas mensagens iniciais e estava voltando para o Charles quando ele caiu. Ah, então tá. Então, agora a gente vai para as rodadas de perguntas, né? Vamos começar por aqui. Fábio, eu acho que a gente pode começar contigo com relação a essa perspectiva da Anatel ter um mercado de criar, né, um mercado de espectro. A gente sabe que a regulamentação ainda precisa ser feita para isso, ainda precisa ser adaptada para isso. Efetivamente, quando que a Anatel vai estar pronta para poder lidar com o mercado de espectro, para que as empresas possam começar a transacionar espectro entre elas? Perfeito. Não, Samuel, eu vejo assim duas dimensões, né? Nós temos tanto a questão da possibilidade de transacionar esse direito de uso, o chamado mercado secundário, como também essas discussões aí mais ampliadas de uso compartilhado. E tentando fazer uma amarração, Samuel, com o que foi trazido nos painéis e nas manifestações anteriores, assim, um ponto interessante que trouxe Francisco, sabe, do uso compartilhado, essa dinâmica. Na Finlândia, buscando material aqui para me preparar para o painel, parece que eles já estão experimentando o modelo de inteligência artificial para fazer a gestão automatizada, sabe? Me pareceu algo que eles estão buscando ali, uma fronteira e uma inspiração interessante para sair na frente nessa condição. E amarrando isso com o que trouxe também a Monique, é um argumento que eu entendo, que eu respeito, mas eu acho que um ponto de debate interessante, te respondendo também, Samuel, é um processo de construção, porque ninguém está aqui a falar do abandono da proteção contra interferências. O debate e a arena de discussão é o seguinte: se ela pode ser realizada de forma dinâmica e contando com inteligência automatizada, contando com ferramentas de TI. Né? Então, assim, a gente está num momento de inflexão que sai de uma visão estática, onde o Estado tem esse protagonismo, tem essa soberania para fazer e determinar de maneira absoluta e rígida aquilo que se entende como razoável, e aí a gente está flertando agora, com o advento da tecnologia, com mecanismos mais sofisticados. Correndo o risco de uma grosseria, né, uma analogia grosseira, os dispositivos Wi-Fi que temos em casa, seja em 2.4 quanto em 5 GHz, eles funcionam razoavelmente, ainda que não tenha ninguém do Estado dizendo a alocação estática de quem vai utilizar. Eu não tenho o Estado dizendo para mim o horário que eu vou utilizar o espectro e meu vizinho de baixo vai utilizar, meu vizinho do lado. Então, a tecnologia já permitiu. Óbvio que eu não sou aqui simplista ao ponto de já levar isso para uma gestão metropolitana, mas eu acho que é uma trincheira, Samuel, te respondendo, é um processo construtivo. Eu queria deixar aqui, né, delimitar que nós já temos 3 flancos onde esse tipo de discussão já se apresenta, né? Isso está colocado na licitação do 5G, isso está presente no processo de discussão de consolidação da Oi Móvel, e isso está presente também no debate de discussão do regulamento de uso do espectro. Né? Então, assim, são 3 flancos que já estão colocados e todos eles se encontram e convergem em curto, médio prazo no plano geral de metas de competição, onde a questão espectral tende a ser talvez um dos mercados mais debatidos. Perdão, me estendi um pouquinho, Samuel? Não, imagina.
Só para deixar claro, então, quer dizer, concluídos esses 3 processos que estão acontecendo, processo de aprovação da Oi, edital 5G, regulamento de uso do espectro e também, claro, atualização do PGMC, a gente já vai ter, do ponto de vista regulatório, um amadurecimento desse arcabouço que vai permitir esse tipo de trabalho. Claro que tem toda a parte ainda de sistema, né? A parte que vai ser necessária para que você possa ter o gerenciamento disso, mas, do ponto de vista regulatório, são essas etapas aí que ainda precisam ser cumpridas. Perfeito, perfeito. Isso é aí. isso, assim. Paulo e Francisco, do ponto de vista de oportunidades para ampliação do espectro para a banda larga móvel, onde é que vocês veem ainda o espaço? Quer dizer, a gente está tendo agora esse mega leilão, um monte de faixas que estão sendo colocadas, claro que isso ainda vai levar um tempo para amadurecer e entrar em uso, né, pelo mercado, mas onde que vocês veem o caminho para a evolução para a banda larga móvel? E se a gente vai seguindo um caminho, continuar com essa dicotomia entre licenciado e não licenciado, ou a gente vai conseguir ter um momento em que modelos de gestão de espectro mais eficientes, né, permitam que a gente não precise ter essa distinção, esse espectro só serve para isso, esse espectro só serve para aquilo. Onde é que vocês veem a evolução aí das oportunidades para o uso do espectro? Então, Samuel, não sei se você ouviu a minha fala inicial, mas é justamente isso que eu estava levantando, né? Não estou dizendo que não vai ter mais essa diferença de não licenciado e licenciado. Eu acho que isso vai sempre ocorrer e vai sempre ter, nós sempre vamos ter essas diferenças. Mas aquilo que por ser não licenciado não quer dizer que você coloque qualquer coisa, né? Então você precisa delimitar alguma forma de parâmetros técnicos para você usar cada uma dessas aplicações, tanto no espectro licenciado quanto no espectro não licenciado. Né? Agora, devido à quantidade de espectro que a gente tem hoje, de aplicações diferentes que existem, essas entidades de terceira parte que eu mencionei aqui deveriam ser criadas para atuar em nome da Anatel de uma maneira profissional, e aí vem o que o Fábio falou agora, utilizar a inteligência artificial, desenvolver ferramentas nesse nível para fazer gestão e gerenciamento de espectro, vão ser cada vez mais necessárias. Né? Eu não vou criar aqui a polêmica, a Polícia que já levantou a questão aí do 6 GHz especificamente, eu não estou nem falando sobre o 6 GHz, eu acho que a decisão da Anatel foi correta, dos 1.200, mas talvez tenha alguma quantidade grande de espectro não licenciado e talvez a parte licenciada que precise ter mais. E aí eu acho nesse aspecto eu concordo também com o Paulo aqui, que a gente tem que ainda ampliar os nossos horizontes, tanto em bandas médias quanto em bandas altas. Né? Em bandas altas já estão previstas alguns novos espectros, já foram identificados, faixa de 37 MHz em milímetro wave, de 40 MHz, de 50 GHz. Né? Então, são faixas todas que estão aí no roadmap da Anatel, né? E também nas bandas médias, alguns novos espectros têm surgido já aí, com o 4.9, né? E outra, né? Teve uma consulta pública recentemente sobre do 4.9, a parte do 1.5 GHz, tem uma consulta pública que está aí. São todos os espectros que estão sendo adicionados. Né? Evidentemente, eu sempre estou advocando quanto mais espectro, melhor, tanto para licenciado como para não licenciado. Esse é o meu ponto. Né? Agora, quanto mais espectro, melhor para licenciado e não licenciado, para diferentes aplicações, para essa quantidade toda de diferentes aplicações, é preciso ter uma entidade que possa administrar isso de forma mais profissional, né? De uma forma mais independente, inclusive cobrando por isso. Né? Por isso que eu defendo a criação dessas entidades que possam atuar em nome da Anatel para fazer esse gerenciamento de espectros. Paulo, você quer fazer algum comentário com relação a esses espaços ainda para ampliação aí de espectro? Onde é que existem? Na sua visão, claro. Uma preocupação que existe, Samuel, quando a gente fala de compartilhar espectro entre licenciado e não licenciado, a gente já teve uma experiência aí com 4G que não foi muito bem sucedida. Né? Assim, eu quero o LTE não licenciado, LTE unlicensed. Então, a gente vê que, para chegar nesse momento aí, nessa possibilidade de um uso efetivo, a gente tem um caminho bastante longo pela frente ainda. Né? Não dá para contar com esse espectro não licenciado como capacidade disponível, né, para o uso das operadoras, mesmo porque a gente tem uma questão de qualidade, de desempenho aí que é muito relevante.
Naquilo que toca à disponibilização de mais espectro, acho que o Francisco colocou muito bem aí, né? Assim, já a gente está com as consultas aí do 1.5, do 4.8. Vale a pena, eu entendo, a gente ressaltar que temos que discutir o sunset das tecnologias legadas, né? Isso é um espectro muito valioso que pode ser usado para banda larga móvel. Então, limpar o 850, limpar o 2100, trazer, deixar esse espaço disponível. E, como eu comentei na minha apresentação, o 600 MHz é uma frequência muito interessante para o 5G. Assim, ele vai ajudar a aumentar a capacidade dos 700, que é bastante limitada para uma aplicação de 5G. Então, a gente tem que olhar com carinho o 600 MHz. E outro espectro que vale a pena estudar a fundo é disponibilizar a banda total do 3,5, né? Falando de 3,5 ao 4.2. Esse espectro também ele é globalmente utilizado em muitos lugares para IMT. Então, eu acho que esses dois, em particular, são pontos de atenção muito relevantes, Samuel. Monique, e do ponto de vista das operadoras, e do ponto de vista da Claro especificamente, como é que vocês veem a possibilidade de ter um modelo de gestão compartilhado? Você falou muito da questão da segurança jurídica, claro que, obviamente, uma operadora, quando ela tem autorização para o uso do espectro, ela tem expectativa de poder utilizar isso no momento em que ela quiser, mas a gente sabe que a demanda vai crescer e vai ter outros atores envolvidos. O melhor modelo seria um modelo gerido pelas próprias empresas, seria um modelo gerido pela Anatel, seria um modelo híbrido, como a gente tem aí os modelos da IAQ, os modelos da APR, que são geridos pelas empresas, mas com mandatos regulatórios. Como que vocês veem esse futuro da gestão do espectro? Samuel, quando a gente fala de espectros que foram licitados, quer dizer, existe uma outorga de direito primário para uma empresa que, como eu coloquei inicialmente, né, participou de um processo licitatório, teve um compromisso financeiro bastante relevante, apresentou garantias financeiras não só para o pagamento, mas para o cumprimento das obrigações e toda a parte de metas de cobertura, etc. Isso não pode ser esquecido em nenhum momento ao longo de toda a outorga. Então, na nossa visão, a partir do momento que o direito de uso primário é concedido para uma empresa, essa empresa tem que fazer a gestão desse espectro. Não significa que não poderá ser utilizado por terceiros ou através de acordos, como hoje já existem diversos acordos de exploração industrial, contratos de RAN-sharing, uso através de MVNOs, que também é uma outra forma de criar uma infraestrutura e criar uma operação, inclusive, com o uso de espectro de terceiros. Mas também agora, com o advento do mercado secundário, isso se torna muito mais flexível e possível que o detentor primário comercialize, quebre o espectro de formas diferenciadas. Isso ainda vai ser regulamentado no seu maior detalhe, mas existe a possibilidade de negociação entre as partes e isso se torna um mercado relevante. Mas o mais importante é que não seja abandonado em nenhum momento essa segurança jurídica e esse cuidado de que o detentor de uso primário, de fato, participou de um processo licitatório e adquiriu, durante um período de 15, 20 anos, a depender, né, de qual foi o processo licitatório, uma estabilidade e uma proteção ao seu uso. E é isso que diferencia esse uso primário adquirido e outorgado. Então, eu acho que esse é o principal fator, o que não impede de termos N outras formas de uso de espectro. Fábio, aí para a gente encerrar essa rodada, a gente já ir para o nosso fechamento aqui, a pergunta que eu te faço é se você vê também uma tendência de compartilhamento dessa responsabilidade entre o setor privado e entre o setor público. Perfeito, Samuel. É inegável que estamos diante de uma inflexão, né? E essa inflexão traz, como eu falei na fala inicial, o imperativo de um olhar multidisciplinar para a gestão do espectro e abordando essas fronteiras jurídicas, econômicas, desse que é um ativo estratégico de diferenciação competitiva. Então, essa é uma discussão que tem um longo caminho por se percorrer, com a participação
do setor privado, com a participação ampliada da sociedade civil, para conciliar todos os interesses, e boa parte deles nós tivemos algumas pistas aqui, né, Samuel? Então, assim, é um debate, uma trajetória, e é uma discussão que, arrisco eu dizer, será talvez uma das principais aí no próximo biênio. E para finalizar, Samuel, já agradecendo o convite, a oportunidade, eu vou usar uma frase que eu vi no documento de planejamento estratégico espectral da Ofcom, que é um regulador quase tão bom quanto a Anatel, né? Mas brincadeiras à parte, assim, é um regulador de referência, inspiracional para todos nós, e lá está literalmente indicado para espectro o seguinte: adotar os mecanismos de espectro, os mecanismos de mercado, sempre que possível, e as alavancas regulatórias onde for necessário. E eu acho que, assim, é de uma sabedoria, de uma densidade esse enunciado, que eu acho que pode ser um bom direcionador para o nosso posicionamento estratégico também no tocante à gestão de espectro. Obrigado, Samuel. Perfeito, Fábio. Obrigado pelas palavras finais. Então, agora uma rodada para que cada um deixe sua mensagem antes da gente encerrar. Começando contigo, Paulo. Bem, agradecer a oportunidade, Samuel, de participar aqui nesse debate com os colegas, e reforçar a importância, né, de se alocar espectro licenciado nas bandas médias, principalmente para o 5G. A gente vai viver agora um crescimento exponencial de tráfego. A gente sabe disso pelo histórico do 4, né, e a gente tem que se antecipar a isso, né? Assim, o importante é que o espectro esteja disponível no momento quando ele se faz necessário. Então, é hora de trabalhar a disponibilidade desse espectro para o 5G. Obrigado, Paulo. Obrigado pela participação. Chico, a sua mensagem de encerramento. Então, eu acho que a minha mensagem de encerramento é dizer que discussões sobre o espectro vão continuar acontecendo cada vez mais, né? Nós já estamos pensando agora em 6 GHz, em 6G, não 6 GHz, em 6G. Né? E quando a gente fala em 6G, não sei se vocês todos estão acompanhando, mas os espectros que a gente está identificando, já discutindo já para a próxima geração de telefonia móvel estão acima de 100 gigabits, 100 GHz, né? São espectros acima de 100 GHz que vão ser identificados e alocados para essas aplicações. Então, acho que é importante, concordo com o Paulo, em alocar mais espectro aí nas bandas médias, né? Mas mantendo, evidentemente, a alocação também já existente para as faixas não licenciadas. Mas é importante realmente estender mais e encontrar mais espectros aí nas bandas médias, né? Nas bandas médias para IMT aí chegando até, se estuda hoje, chegar até 5 GHz, né? Com 4.2 no primeiro momento, depois até 5 GB também. Mas, enfim, essas são discussões que vão vir no futuro, sempre vai haver, né? Eu, como falei anteriormente, cada vez a gente vai precisar de mais espectro para prestar os serviços que estão vindo por aí, com essas aplicações, esse aumento do ecossistema todo, né? E é importante que, e essa é a minha mensagem principal que eu quero insistir novamente, está no momento de a Anatel, e aí fica com uma sugestão, Fábio, para vocês analisarem essa possibilidade de instituir essas entidades profissionais de terceira parte para fazer a administração desse espectro e poder fazer isso de uma forma que seja mais otimizada e mais célere. Senão a gente acaba sendo atropelado por essas questões aí. Você deixa de fazer porque você ainda não tem um sistema eficiente, você não tem pessoal treinado, você não tem expertise para fazer isso. Então, é preciso já pensar em instituir esse tipo de coisa, que já existe nos Estados Unidos, by the way, né? Tem 3 empresas que fazem isso lá, gestão de espectro, principalmente em CBRS, na faixa CBRS, justamente para administrar os diferentes usos em faixas que são compartilhadas por diferentes serviços e aplicações. Obrigado, Chico. Monique, você vai fazer as honras aqui de encerrar a nossa mesa. Bom, agradecer a todos vocês mais uma vez. Eu vou falar rapidamente, que eu sei que você tem um prazo aqui bem curto, né, Samuel? Mas eu acho que é importante a mensagem de todos é que precisa-se de espectro cada vez mais, não há dúvida sobre isso.
é uma discussão importante, mas é uma discussão que não pode, em nenhum momento, deixar de se afastar da segurança de quem participa dos processos licitatórios e que permite, acho que vale aqui deixar uma oportunidade, eventualmente, da própria Anatel revisitar decisões recentes, como a do 6 GHz, que não impede de buscarmos mais faixas de espectro, tanto licenciada quanto não licenciada, mas que das faixas já existentes haja um equilíbrio um pouco maior e permita que todos façam planejamento com um pouco mais de estabilidade em todos os segmentos, tanto de baixo quanto médio e alta, de capacidade, na verdade, né, de alto espectro. Então, Obrigado, acho que esses eram os principais pontos. Obrigada, Samuca. Eu que agradeço a participação de todos vocês. Peço desculpas por esse nosso problema com o nosso moderador original. Caiu a conexão dele, não conseguiu restabelecer. Eu estava aqui de backup, mas acompanhando outras 3 sessões. Aliás, a próxima vai começar daqui a 2 minutos, que é a nossa solenidade de abertura. Então, eu agradeço a presença de todos vocês e convido a nossa audiência a acompanhar a abertura que vai acontecer nesse instante. Obrigado, pessoal. Obrigado pela participação de todos. Um abraço. Tchau.